Moscou, Rússia. 2005. Um quarto de hospital. As paredes sem janela. O cheiro de antisséptico misturado com o frio seco do inverno russo. Um frio que um garoto criado na periferia do Rio de Janeiro nunca tinha sentido na vida. Tiago Emiliano da Silva, 21 anos, estava sozinho. 90 dias sem receber uma única visita, porque a doença era contagiosa e as regras do hospital russo não deixavam ninguém entrar. Num determinado dia, o médico entrou no quarto e disse o que qualquer atleta jovem temia ouvir. O tratamento não estava funcionando. A única solução era cirurgia. Eles precisariam retirar parte de um dos seus pulmões. Sem o pulmão completo, ninguém joga futebol profissional. Aquela frase significava o fim da carreira de um garoto que ainda não tinha jogado uma partida sequer na primeira divisão europeia. Esse garoto sobreviveu. Virou capitão da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo. Conquistou 31 títulos em clubes de 4 países diferentes. E o Brasil ainda assim o chamou de chorão. A pergunta que fica é: como um homem que sobreviveu à tuberculose num hospital russo, que foi rejeitado em 5 peneiras antes de se tornar profissional, que carregou a culpa pela maior derrota da história da seleção num jogo em que estava suspenso e nem entrou em campo, se recusou a parar mesmo quando tudo indicava que deveria. Essa é uma das histórias de futebol mais longas e mais injustamente resumidas que o Brasil produziu. E ela começa numa favela do Rio de Janeiro, muito antes de qualquer hospital russo. Antes de tudo, existe um detalhe que amarra essa história num círculo perfeito. Em 2004, Thiago Silva chegou ao Porto com 19 anos e quase não saiu de lá com a carreira intacta. Em 2021, conquistou a Champions League num estádio chamado Estádio do Dragão, o mesmo Porto onde a tuberculose tentou acabar com tudo. E em dezembro de 2025, aos 41 anos, assinou com o Porto uma segunda vez, para tentar garantir minutos e chegar à Copa do Mundo de 2026. Uma vida inteira amarrada num clube português que ele mal conheceu da primeira vez. Essa é a história que o Brasil resumiu em uma palavra que não cabe nessa trajetória. Chorão. Campo Grande. Não o Mato Grosso do Sul, o bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma das regiões mais populosas e periféricas da cidade, distante do Cristo Redentor, distante de Copacabana, distante de qualquer cartão postal. Um bairro onde a favela da Urucânia era o endereço de um menino que cresceu sem o pai, Tiago Emiliano da Silva, abandonado pelo pai biológico quando tinha apenas 5 anos de idade. A mãe, Ângela, criou o filho sozinha. O padrasto entrou na vida de Tiago mais tarde. E essa figura vai aparecer novamente nessa história num momento que vai mudar completamente a forma como você entende o choro de 2014. Campo Grande não é o tipo de bairro onde clubes grandes colocam olheiros. Mas Thiago Silva vivia a um passo de uma das escolinhas que alimentava a base do Fluminense. Aos 13 anos, foi aprovado numa peneira tricolor. Durante anos, acordou antes do sol, pegou ônibus, atravessou mais de 200 quilômetros por dia, ida e volta, para treinar em Xerém. Mais de 3 horas no transporte público, todo dia, com 13, 14, 15 anos. Mas o Fluminense não o aproveitou no profissional. E aí começou o calvário das peneiras. Madureira, não. Olaria, não. Flamengo, o mais duro de todos, porque no Flamengo os técnicos nem chegaram a observar o garoto. Simplesmente não olharam. Botafogo, não. 5 rejeições em sequência. Um adolescente da periferia do Rio rejeitado pelos 5 clubes que ele tentou. O que a maioria faria? Desistiria. Thiago foi para o interior do Brasil jogar no RS Futebol, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Começou como volante. Depois de meses, num torneio em Ancona, na Itália, o ex-jogador Bruno Conte, da Roma, tentou contratar o garoto brasileiro. Thiago recusou. A proposta não era boa o suficiente. Depois foi para o Juventude, ainda no sul do Brasil, onde o técnico Ivo Wortmann o recuou para zagueiro. Foi no Juventude que o Brasil descobriu que tinha um zagueiro entre os top 3 do país. A placar incluiu Thiago Silva no time do ano do Campeonato Brasileiro de 2004. E foi dessa consagração que surgiu o Porto. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava.
Agosto de 2004. Thiago Silva assinou com o FC Porto por 2,5 milhões de euros, contrato que o colocava inicialmente no time B, a reserva do clube português. Porto era o campeão europeu naquele momento, havia vencido a Champions League com José Mourinho alguns meses antes. Era o maior clube da história recente do futebol português. E Thiago Silva, 19 anos, jogou 14 partidas pelo time B. E sentia uma dor no peito. Não era cansaço do treinamento. Não era ansiedade de adaptação. Era algo físico, real, persistente. Uma dor que ia e voltava, que se intensificava nos esforços mais fortes. Os médicos do Porto não conseguiram identificar a causa com clareza. Thiago continuou jogando. Em janeiro de 2005, o Porto emprestou Thiago ao Dinamo Moscou, da Rússia. O garoto, que havia crescido no calor úmido do Rio de Janeiro, que viajava de ônibus pelo subúrbio carioca, chegou ao inverno de Moscou, e as coisas pioraram rapidamente. Dificuldade para respirar, pressão no peito que não passava, exames, e então o diagnóstico que mudou tudo: tuberculose. Os médicos me informaram que se eu tivesse esperado mais 2 semanas para procurar atendimento, eu poderia ter morrido, declarou Thiago Silva. Uma linguagem precisa que revela a gravidade do que estava acontecendo dentro daquele pulmão. Thiago foi internado no hospital russo. Ficou ali por quase 6 meses. 90 dias isolado, sem receber visitas de ninguém, porque a tuberculose é contagiosa e as regras do isolamento eram rígidas. Um garoto de 21 anos, que nunca havia ficado mais de alguns dias longe da mãe, preso num quarto de hospital em Moscou, no meio do inverno, sozinho. Passei momentos que não desejo para a pior pessoa do mundo, disse Thiago Silva numa entrevista anos depois. E então veio o momento que mudou tudo. No meio do internamento, um médico russo entrou no quarto com a notícia mais temida. O tratamento convencional não estava funcionando. A solução seria cirurgia. Retirar parte do pulmão afetado pela tuberculose. Os médicos na Rússia queriam fazer a cirurgia ao meu pulmão. Se isso acontecesse, provavelmente hoje eu não estaria aqui, disse Thiago Silva ao retornar ao Porto em 2026. A mãe Ângela estava em Moscou quando recebeu essa informação. E a resposta dela entrou para a história. Queriam tirar um pedaço do pulmão dele. Eu falei que não, que no corpo do meu filho ninguém mexe. Pedi para mandar meu filho para casa, para o Brasil, mas pedaço dele não ia tirar assim. Uma mãe de favela carioca, em Moscou, recusando a cirurgia que os médicos russos consideravam inevitável. Foi Ivo Vortman, o mesmo técnico do Juventude, que havia sido contratado para treinar o próprio Dinamo Moscou, que agiu. Pensei para mim, há algo errado aqui. Hoje em dia ninguém morre de tuberculose. Disse que ia falar com o Tonieto para entrar em contato urgentemente com o Jorge Mendes, se que íamos levá-lo para Portugal ou para o Brasil. Não podia fazer essa cirurgia porque ninguém joga futebol sem um pulmão. Thiago voltou para Portugal. Em Porto, o médico Antônio Almeida aplicou um tratamento agressivo, 6 meses de medicação intensa. Em 2005, o diagnóstico final: curado. Tudo o que vivi no Porto foi muito forte. Em poucos meses, fui do sonho de jogar na Europa ao pesadelo de talvez nunca mais jogar futebol. Aquele período ajudou a formar o atleta e o ser humano que sou hoje. Ivo Vortman, em 2006, foi contratado pelo Fluminense e levou o Thiago Silva junto, mesmo sabendo de todos os problemas de saúde recentes. O garoto, que havia sido rejeitado por 5 clubes no Rio de Janeiro, voltava para casa pela porta dos fundos do mesmo clube que não o havia aproveitado anos antes. No Fluminense, Thiago Silva se tornou um monstro. Não era um apelido de marketing, era uma descrição honesta do que acontecia quando ele entrava em campo. Em 146 jogos pelo clube, defendeu a meta, ganhou a Copa do Brasil de 2007, o primeiro título da história do clube na competição, e chegou à final da Copa Libertadores de 2008. O Maracanã inteiro de pé quando ele se despediu do Brasil em dezembro de 2008. Depois, Milan, onde foi campeão italiano em 2011. PSG em 2012 por 42 milhões de euros, o zagueiro mais caro da história do futebol até então. 8 anos em Paris, 7 títulos do campeonato francês, capitão absoluto.
315 jogos com a camisa azul e vermelha, 113 jogos pela seleção brasileira, capitão em 3 Copas do Mundo, 2014, 2018 e 2022, a Copa das Confederações de 2013, levantada no Maracanã, a Copa América de 2019, e eles não veem quanto eu fui forte. Eu briguei contra a tuberculose e quase vim a óbito. Isso me fez muito forte. E o choro não é situação de gente fraca, é de pessoa corajosa. E eu sempre fui muito corajoso na minha vida. Mas o futebol, que é generoso, também reserva sustos. Copa do Mundo 2014. Brasil. Oitavas de final. Brasil contra Chile. Disputa de pênaltis. Uma câmera flagrou Thiago Silva ajoelhado, mãos no rosto, incapaz de ficar de pé enquanto aguardava a batida decisiva. O Brasil venceu a disputa, mas a imagem ficou. Chorão. O apelido colou naquele segundo, e foi usado para definir um homem que havia sobrevivido à tuberculose isolado num hospital russo, que havia sido rejeitado por 5 clubes antes de virar profissional, que havia construído uma das carreiras mais longas e consistentes que o futebol brasileiro produziu. Nas semifinais, Thiago Silva estava suspenso. Não entrou em campo. Assistiu do banco ao 7-1 contra a Alemanha, a maior derrota da história da seleção brasileira, como espectador. E mesmo assim, parte da torcida e da imprensa incluiu o capitão suspenso na conta da catástrofe. Mas há um detalhe sobre a Copa de 2014 que quase ninguém conhece, e que transforma completamente o contexto daquelas lágrimas contra o Chile. Durante a Copa do Mundo de 2014, o padrasto de Thiago Silva, o homem que havia entrado na família depois do abandono do pai biológico, estava gravemente doente no Brasil. Thiago não dimensionou a gravidade. Continuou na competição. Continuou sendo o capitão. E não voltou para se despedir. O padrasto faleceu. Chorei pelo padrasto que eu perdi durante a Copa e que não pude me despedir. Isso foi muito doloroso, revelou Thiago Silva. Em 2025, no momento de emoção no vestiário do Fluminense antes da partida contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. O choro de 2014 não era fraqueza diante de um pênalti. Era um homem carregando uma dor que não cabia no campo de futebol. O Brasil chamou isso de chorão. Chelsea, Porto, Portugal. Final da Champions League no Estádio do Dragão. Thiago Silva, 36 anos, entrou em campo no mesmo Porto onde havia quase perdido os pulmões 16 anos antes. O Chelsea venceu o Manchester City por 1-0. Thiago Silva foi campeão da Europa num estádio que guardava o pior ano da sua vida. Durante o tratamento eu vim aqui para o Porto. Fui curado aqui no Porto, disse Thiago após a conquista. O círculo havia fechado de um jeito que nenhum roteirista de cinema teria ousado escrever. Depois do Chelsea, o retorno ao Fluminense em 2024. Com 39 anos, chegou num clube que estava em 20 graus lugar, último, no Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos seguidos sem sofrer gol, o Fluminense saiu do rebaixamento. Um homem de quase 40 anos salvando o clube da sua vida. Em 2025, o Fluminense chegou às semifinais do Mundial de Clubes. Na vitória por 2-0 sobre a Inter de Milão, Thiago Silva pediu a palavra no intervalo e sugeriu um ajuste tático que Renato Gaúcho aceitou. A mexida tática de um jogador de 40 anos ao treinador, no calor de uma semifinal mundial. O espelho invertido de 2014, não mais ajoelhado com mãos no rosto, mas de pé, com convicção, comandando. Em dezembro de 2025, saiu do Fluminense rumo ao Porto, desta vez no time principal, com um objetivo explícito: conseguir minutos de alto nível para entrar na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Thiago Silva está de volta à invicta, 21 anos depois, anunciou o Porto. Aos 41 anos, estreou como titular na vitória por 1-0 sobre o Benfica na Taça de Portugal, tornando-se o jogador mais velho a defender o Porto em toda a história do clube, superando Pepe, o mais velho da história do Porto, aos 41 anos. Mas Ancelotti não o convocou para a Copa do Mundo de 2026. Thiago rescindiu com o Porto. E no dia 22 de junho de 2026, o Fluminense anunciou o retorno do monstro, pela terceira vez na vida, ao clube que sempre foi sua casa.
Existe uma tentação enorme de terminar essa história com a Champions League no Estádio do Dragão, o círculo perfeito, os pulmões curados, a taça levantada no mesmo porto onde quase morreu. Seria um final bonito. Seria cinematográfico. Mas a história real é ainda mais honesta do que isso. Thiago Silva tentou voltar à Copa do Mundo aos 41 anos. Deixou o Fluminense contra a vontade do clube. Voltou para o Porto, o mesmo Porto de tudo, buscando os minutos que poderiam garantir a convocação. Treinou, jogou, bateu recordes. E não foi convocado. E quando a Copa do Mundo de 2026 começou sem ele, o Fluminense o chamou de volta. Essa última parte é a mais importante da história inteira. Não é o fracasso, é a recusa em aceitar o fim dos outros. Thiago Silva nunca deixou que as outras pessoas decidissem quando a história dele terminava. Não quando os médicos de Moscou disseram que precisavam operar. Não quando os técnicos do Flamengo não olharam para o garoto durante a peneira. Não quando o Brasil transformou uma lágrima numa identidade permanente de fraqueza. Essa é uma das histórias de futebol que o Brasil tem obrigação de contar com mais cuidado. Uma curiosidade de futebol que todo mundo acha que sabe, o Chorão de 2014, mas que na verdade esconde uma vida inteira de recusas a parar. Muitas vezes, a lágrima é você ter coragem de colocar para fora. Nem todo mundo tem coragem de colocar. Muita gente esconde isso e eu nunca fui assim. Sempre fui muito verdadeiro com os meus sentimentos. Thiago Emiliano da Silva, o menino da Urucânia, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Rejeitado em 5 peneiras. Quase operado por médicos russos. Chamado de chorão pelo país que ele defendeu 113 vezes com a braçadeira de capitão. E ainda assim de pé. Com 41 anos, voltando para o Fluminense pela 3ª vez, recusando que qualquer um escreva o fim da sua história por ele. Isso não é promessa do futebol. Isso é legado. A pergunta que fica para você é essa. Você acha que o Brasil foi injusto com Thiago Silva? Ou a fama de chorão foi merecida? Deixa nos comentários. E conta pra gente. Se você fosse Thiago Silva, teria voltado ao Porto aos 41 anos em busca de uma convocação que não veio? Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.